Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Enquanto as crianças estavam aqui e a igreja do Senhor estava orando, né, o pastor fez uma observação sobre a criança Luiz Gabriel, que estava aqui em cima. Não sei se a igreja percebeu, mas num ato assim de devoção muito grande, né? E a Bíblia diz que aquele que não se fizer como uma criança, de maneira alguma herdará o reino dos céus, né? A pureza, a inocência e a ingenuidade de uma criança. Deus abençoe essa criança ricamente. Convidamos a igreja do Senhor a abrir vossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 33, que tem por epígrafe o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Salmo de número 33. Espero que todos possam abrir para que nós possamos acompanhar. Amém? Diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra o Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. É Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nenhum homem valente se livra pela sua muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Toda a igreja, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Nesse momento, queria convidar nossos obreiros a já se posicionarem. Irmão Ziel, moço que está ali, está vindo. Para, nesse momento, que é tão importante, como parte do culto, nós aqui viemos entregar o nosso culto racional ao Senhor. Os músicos vêm entregar o seu serviço, o seu louvor ao Senhor, através da música, dedilhando aqueles instrumentos, nossos irmãos que estão ali na transmissão, entregam o seu serviço ao Senhor, através do trabalho que eles realizam, Nós viemos aqui entregar nossa gratidão ao Senhor, pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vemos aqui ser gratos a Ele, porque Ele é em nossas vidas. Isso tudo faz parte do culto, meus irmãos. Reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas, mas também faz parte do culto demonstrar também através dos dízimos e das nossas ofertas a nossa gratidão a Ele. Porque se nós temos um calçado,
se nós temos uma roupa para vestir, um cobertor para nos aquecer, uma cama, por exemplo, para nos deitar, um teto para estarmos sem goteiras. É Ele quem nos dá condições de ter. Então, isso se faz e a gente demonstra essa gratidão a Ele entregando parte do que já é dele, né? Na casa do Senhor, para que a casa do Senhor, a obra do Senhor, seja mantida, seja continuada, seja edificada ainda mais, para a glória do nome dele. Então a gente pode ser bastante útil nesse serviço, e não devemos abrir mão de forma alguma desse ato de generosidade e de gratidão perante o nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus, e logo após você pode fazer a sua entrega através da salva, da maquineta ali com o irmão Sandro, e através do Pix, que todos já conhecem, que nós temos aí atrás nos encostos dos bancos, os códigos que vocês podem capturar através do celular e assim fazer a sua oferta, entregar a sua oferta e seus dízimos em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, gratos a Ti, Senhor, por quem Tu és em nossas vidas, pelo que tem feito sobre nossas vidas, Senhor. Continua conosco, Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, Senhor. Continua, Senhor, conosco, nos dando graça, vigor, força, Pai, para estarmos diante de Ti nesta jornada até a Tua vinda. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui também te pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe nossos irmãos que entregarão ainda mais, né? Entregarão os dízimos e ofertas, Senhor, para a manutenção da Tua obra. Abençoa, Senhor. Abre as portas para aqueles que ainda não podem fazê-lo nesse momento, escancara na realidade, e que em breve eles possam demonstrar a sua gratidão entregando seus dízimos e ofertas para a manutenção da Tua obra. Sê conosco, Senhor, abençoa o restante desse culto. Sê com o nosso pastor Eliezer, Senhor, entregando e inspirando ainda mais o Teu servo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Irei louvar o nosso Deus, que é poderoso, que é maravilhoso, pela oportunidade e pela liberdade que nós temos de estar na presença do Senhor, pois muitos gostariam de estar aqui neste lugar, e por motivo de força maior, ou de enfermidade, ou de alguma circunstância qualquer, não está na casa do Senhor, mas nós temos esse privilégio de estarmos aqui para recebermos renovação do céu, renovação através da sua santa palavra, que nos sustenta de pé, que nos alimenta. Glória a Deus. Eu quero convidar a minha amiga Janete para nós louvarmos ao Senhor com o hino Renovação. Glória a Deus. E que nesta noite o Senhor nos renove. Glória ao nome do Senhor. Renovação quero sentir quando a Tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta a começar em renovar. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou na peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, já aqui. Renova o moço que está velho. Renova o velho
alegria do soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa que tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, Senhor, a aliança, como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renovação quero sentir quando a tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta. A começar em mim, renova, Senhor, a amizade, irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova o sonho da vitória. Renova a promessa agora. Renova, Senhor, hoje aqui. Renovação quero sentir quando a tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta. A começar em mim, renova. Amém. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Queridos, é um prazer imenso cada quinta-feira ministrarmos a palavra do Senhor, poder ser tocado por Deus primeiramente, para depois chegar aqui e entregar essa mensagem que Deus já tem colocado no nosso coração. Amém? Eu fico maravilhado quando Deus toma conta do culto e o culto vai se desenvolvendo, e eu não digo nada a ninguém qual vai ser o tema. Hoje eu não disse, às vezes eu digo e sai até no banner. Eu fiz questão de não dizer nada, para que viesse para a igreja quem tinha que vir, e que o culto se desenrolasse da melhor maneira possível, como Deus queira ou queria que se desenrolasse. E o tema, sabe qual é o tema de hoje? Tudo girou em torno do tema. Se você observar, desde o início do culto, o tema é nas garras da misericórdia. Amém? Diga comigo, eu estou nas garras da misericórdia. Pastor, e a misericórdia tem garras? Se não tivesse, a gente já tinha caído. Né, Fabinho? Nas garras da misericórdia, renovados e úteis outra vez. Amém? Eu vou ler parte da leitura que eu não falei com Sandro, não disse a ele. Salmo 33, versículo 18 em diante, final do Salmo, que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Qual é o tema de hoje? Nas garras da misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, e o nosso auxílio é o nosso escudo. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Queridos, eu começaria contando-lhes uma breve história.
Lá em casa, eu tenho um móvelzinho, eu acho que o nome desse tipo de móvel é chaise. Vocês que conhecem de móvel, é isso? Chaise? Que a gente bota na sala assim, parece um divã de psicólogo, que deu, né? Uma chaise, parece um divã. E essa chaise, faz muito tempo que a gente tinha comprado, ao longo do tempo, as irmãs sabem que a gente vai sentando, os irmãos sabem que a gente vai sentando e vai ficando, o tecido vai ficando meio que, perde o brilho, perde a cor, não se rasga, mas fica feio, fica um pouquinho feio, vai ficando opaco, vai ficando feio, e enfim, o verniz da madeira também começa a perder o brilho. E aí eu estava pastoreando no Conjunto Satélite, e passando por uma das ruas do Satélite ali, eu vi uma loja de reformação de móveis, né? Móveis de estofados, coisas assim. E aí eu digo, me lembrei da chaise, eu digo, eu vou parar e vou perguntar se esse homem faz essa manutenção. Aí parei, conversei com ele disse, você chegou na loja certa, porque eu vou reparar, eu vou dar manutenção, eu vou trocar o tecido e mais, eu vou botar de várias cores o tecido, aí fica um negócio bonito. Irmãos, esse homem foi no Alecrim, comprou o tecido, me mostrou através de uma amostra os tecidos que tinha, ficou um vermelho com várias cores, combinando tal. Depois que eu vi aquele móvel, eu digo, não era o móvel que eu deixei na loja, ficou novo. Ele trocou a esponja também, deu uma geral, aproveitou a estrutura do móvel, e aquele móvel passou a ser útil outra vez na minha casa. No dia que você for lá em casa tomar um café, você vai ter o privilégio de sentar na chaise que o homem reparou. E ele botou um tecido tão legal que até hoje não perdeu o brilho e está muito bonito. Com essa história, eu quero lhe dizer, de cara, que nós éramos essa chaise. Nós éramos como essa chaise. E aí Jesus chegou e mudou tudo. Aleluia. O Senhor chegou com a sua misericórdia, com a sua graça, e meteu as garras da misericórdia sobre nós, trabalhou na nossa vida e nos deu uma nova razão de viver, nos deu uma nova roupagem, trocou a almofada, trocou o tecido, trocou tudo, aproveitou a estrutura, mas também fez um novo móvel, uma nova criatura nós somos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem nasceu de novo aqui? Glória a Jesus. Jesus é esse profissional que trabalha na nossa vida, aleluia, nos transforma, nos faz uma nova pessoa, e agora nós somos outra vez úteis na casa do Senhor. Nós éramos talvez os menos prováveis para estar aqui, a começar deste que vos fala, a começar de todos nós que aqui estamos, nós éramos os menos prováveis. Pedro que eu digo, o apóstolo Pedro, era um dos menos prováveis para ser apóstolo. Terminou sendo o apóstolo Pedro, escritor, doutrinador, convertido, um novo homem, tratado por Deus, guiado por Deus, burilado por Deus, trabalhado por Deus, na oficina de Deus, onde as garras do Senhor foi lá na vida do Pedro e o transformou a partir do temperamento dele. Eu olho para os psicólogos, aí eu fico assim preocupado, porque eu invento de falar sobre psicologia na frente dos psicólogos. Um homem que era sanguíneo ou colérico, ou uma mistura. Se o sanguíneo já é difícil, imagine um sanguíneo colérico misturado. Ele não tinha nada de fleumático, ele era dos sanguíneos e os mais sanguíneos possíveis e coléricos, ao ponto de pegar uma espada e na orelha do outro. Aí Jesus disse, não Pedro, não é assim não, é com misericórdia, eu usei de misericórdia para com você, como é que você vai, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é assim, é pela graça do Senhor, é pela misericórdia do Senhor. E aí ele pega esse temperamento sanguíneo misturado com colérico, claro que nós não temos a predominância de todos os temperamentos, é uma mistura muitas vezes, né? Então, talvez ele tivesse algo de fleumático, mas ele tinha muito mais de sanguíneo ou de colérico. E agora esse Pedro transformado, trabalhado pelo Senhor, essa chaise chamada Pedro, transformada pelo Senhor, aí você abre as epístolas de Pedro, um homem amoroso, homem paciente, pacificador,
pastor de ovelhas, aconselhador, transformado totalmente. Um homem que antes, iracundo, chato, atirado muitas vezes, precipitado muitas vezes, aí o Senhor trabalhou e fez dele agora, não tirou o temperamento agora está ali, mas ele agora tem controle. Uma certa vez eu li um livro, eu até recomendo, Temperamentos Controlados pelo Espírito, e o autor fala justamente disso, de que ele foi transformado, de que ele não perdeu o temperamento. Mas o que eu quero lhe dizer, amados, eu não vim dar uma aula de psicologia, porque os psicólogos dariam muito melhor do que eu aqui, mas o que eu quero dizer, não importa qual seja o seu temperamento no passado, quem sabe nós éramos este Pedro, quem sabe éramos esse precipitado, essa precipitada, essa pessoa que tomava decisões aleatórias e impulsivas, mas o Senhor chegou com as garras da misericórdia e nos conduziu, nos segurou, eu ia dizer nos atrapou, atrapar em espanhol, nos agarrou com as suas garras, nos trabalhou e fez de nós agora ovelhas. Onde estão as ovelhas do Senhor? Aleluia. Muitos de nós vivíamos como bodes, sabe? Pulava por qualquer coisa, pulava a cerca, fazia alguma coisa, comia de tudo, até pedra muitas vezes, bebia de tudo também. Mas o Senhor chegou, passou o seu sangue carmesim em nós, nos transformou e nos alcançou com as garras da misericórdia, e agora nós somos novas pessoas em Cristo Jesus, trabalhados por Deus, na oficina de Deus. Eu fui trabalhado por Deus também, você também foi trabalhado por Deus. Muito bem, dito isto, voltando para a leitura oficial, sem perder de vista também um texto que Deus colocou no meu coração, falando um pouco sobre Israel, o Israel de Deus, que muito precisou e ainda precisa na misericórdia do Senhor, de ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Observe que a palavra do Senhor diz assim: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. O povo de Israel era também, e é ainda, um povo de dura cerviz, tipo Pedro, tipo nós quando não éramos cristãos, não é? E diz a palavra do Senhor, em segundo livro de Crônicas, só um minuto, muito bem, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Isto aqui é a representação, aleluia, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, a graça que nos alcança, a graça que abraça e não reprova, a graça que chama para perto e não empurra para longe, sabe? É aquela graça que quando a pessoa chega, como Davi chegou, contrito, coração humilhado diante de Deus, porque havia pecado contra Deus, o Senhor o acolheu, o Senhor o perdoou, outra vez o restaurou, e restaurou o seu reino também. Por quê? Porque Davi também foi alcançado pelas garras do Senhor nosso Deus. E quantas histórias na palavra do Senhor nós temos a respeito dessa questão de sermos alcançados pela misericórdia do Senhor. Filho pródigo que o diga, vaso quebrado das mãos do oleiro que o diga também. Então nós temos várias ocasiões em que a palavra do Senhor nos mostra a graça ou a manifestação da graça perdoadora, da graça redentora. A palavra do Senhor, me lembro bem que há uma história contada, narrada na palavra do Senhor, sobre Israel, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, chamado por Deus para ser a nação santa, escolhida por Deus, a qual Jesus Cristo iria nascer. Deus abençoou com mão forte, com mão poderosa, vocês conhecem a história, através de Josué, o Senhor trabalhou naquelas vidas, os livrou com mão forte, com mão poderosa, da escravidão do Egito. Quando faltava alguma coisa, Deus supria as suas necessidades. Se faltava calçado,
Deus lhe dava calçado. Se faltava pão, Deus lhe dava maná. Então, aquela geração de Josué foi uma geração muito abençoada por Deus. No entanto, Josué morre, a palavra do Senhor nos narra isso, que Josué morre, e os anciãos contemporâneos de Josué também morrem. E aí vem uma outra geração, uma geração que não conhecia mais a Jeová Deus. Por quê? Porque deixaram de contar as histórias, já não tinha mais, ou seja, perdão, não é que não tinha mais, é que não tinha a Bíblia. E eles esqueceram de ir contando a história de geração após geração, como Deus havia mandado. Conta a história. Eles se sentavam antes, contavam as histórias. A história era passada assim. Os pais contavam o que Deus fez. Os pais relatavam o livramento que Deus fez com mão forte e poderosa, os tirando do Egito, ali das garras do faraó, e como Deus operou grandemente. E isso era contado de pai para filho. Chega um tempo que aquela geração já não contava mais, e nasce agora uma nova geração. Uma geração que não respeitava mais a Deus, uma geração que já não contemplava mais as coisas de Deus e não seguiam ao Senhor, uma geração idólatra que se misturou com os outros deuses, com Baal e com Azera e tantos outros deuses. E Josué agora havia morrido, e aqueles anciãos contemporâneos de Josué haviam morrido, e tudo começava outra vez, agora com uma geração perdida, extraviada, cheia de mazelas, esquecida de Deus, idólatra. E aí o que é que Deus fez? Deus, pedagogicamente, porque o castigo de Deus é pedagógico, Deus os entrega aos seus inimigos, e os inimigos começam a roubava ao povo de Israel, assaltava o povo de Israel, levava os seus bens. E Deus então levantou juízes para julgar a Israel e os livrar dos seus roubadores, dos seus ladrões. E diz a palavra que Deus levantava e Deus era com os juízes. E os juízes então, eles conseguiam, não sei como, mas ressarcir os bens daqueles israelitas. Eles procuravam de alguma forma, dentro das leis, trazer de volta. Só que o povo, de dura cerviz, continuava no seu pecado, e aí Deus então, mais uma vez, os entregava aos seus, seus assaltantes, os seus roubadores, porque a misericórdia do Senhor também não é de graça assim não, sabe, irmãos? Às vezes a gente diz assim, não, é bom, a misericórdia é boa, e há aqueles que abusam da misericórdia do Senhor. O problema está aí, é quando a humanidade abusa da misericórdia do Senhor, e diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, agora vamos viver no pecado, porque a graça vai abundar. Não, Paulo diz negativo, nem assim não. Não vamos pisar no sangue de Jesus outra vez, não vamos voltar, e não vamos desconsiderar, voltar ao mundo, e desconsiderar a graça do Senhor, abusar da graça. Que é que eu aprendo aqui e peço para que você repita, diga comigo, eu não posso abusar da graça. Diga bem forte, que é para sair na transmissão, diga assim, ainda que eu fui alcançado pelas garras da graça, eu não posso abusar desta graça. Irmãos, quando o ser humano abusa da graça, as garras se abrem e deixa a pessoa quieta. Nós temos vários exemplos disso. Foi alcançado pela garra, e Deus agarrou, agarrou com as suas garras, e a pessoa diz, não, eu quero ir embora, eu quero sair, eu quero ir para o mundo de novo. Filho pródigo, as garras se abrem, que é isso que você quer? Faça, você sabe o que as consequências que você vai pagar, é pedagógica. Deus não faz porque quer que a pessoa sofra, Ele quer trazê-lo de volta, então Ele deixa que a pessoa vá. Aí quando chega lá no mundo, que prova de tudo, que faz e acontece, igual ao filho pródigo, ainda bem que o filho pródigo parou, pensou, cônscio do que estava fazendo, depois de ter malgastado todos os seus bens, agora então ele volta ao Senhor, volta ao seu pai, melhor dizendo, e ele planeja, diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e perante ti.
as garras da graça já estavam lá, pronta para pegar ele de volta, assim, ó. O pai já estava de longe, e estava pronto para correr e abraçá-lo no seu pescoço, e ressarcir todos os seus bens. Roupa nova, calçado novo, aliança nova, tudo novo. Diga comigo, tudo novo outra vez. Aleluia. E ele volta, e você sabe, houve festa, e isso é graça, isso é graça. Mas a graça também permitiu que ele fosse, respeitando o livre-arbítrio que Deus dá a cada um de nós. Nós temos dado por Deus, pela graça de Deus também, livre-arbítrio. Ninguém está aqui porque foi preso pelo pastor. Eu não liguei para você para estar hoje aqui. Ninguém chamou você, olha, tem que ir. Não, ninguém. Ainda o conjunto que estava escalado. Se ninguém quisesse vir, eu não ia ligar para a regente, cadê vocês? De maneira nenhuma. Porque eu sei do compromisso que vocês têm diante de Deus. O que eu quero dizer é que nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Diga, pela graça de Deus, eu estou aqui nesta noite. Pela graça de Deus, nós estamos no caminho do Senhor. Pela graça de Deus, nós somos alcançados. Pela graça de Deus, nós somos renovados. Pela misericórdia do Senhor, nós fomos agarrados pela graça do Senhor, pelas garras da graça do Senhor. E fomos renovados. E agora somos úteis outra vez. Somos úteis outra vez. Coisa linda. E o bom, sabe o que é? É que depois de útil outra vez, o Senhor não chega assim para você e diz assim, para não sair do foco da transmissão, você fez isso, isso, isso e aquilo. Não, simplesmente é como que ele pega os nossos pecados, coloca dentro de um saco e bota uma pedra dentro, vai lá no mar do esquecimento, como eu digo sempre, como se fosse um saco de estopa, aí bota os pecados dentro, bota tudo dentro, bota tudo, e em cima bota uma pedra bem grande, amarra a boca do saco, vai lá no mar do esquecimento, joga lá dentro e coloca uma placa bem grande, proibido pescar. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o Senhor não lança em rosto os tempos do passado. Agora ele zera a conta, aleluia, passa o sangue de Jesus, aleluia, e diz assim, agora é conta nova, agora é contabilidade nova. Eu não tinha para pagar, mas o sangue de Jesus pagou. A graça pagou, a misericórdia do Senhor pagou, os cravos pagaram, a lança pagou, a coroa de espinhos pagou, a cédula que de alguma ou de outra maneira era contrário a todos nós, o Senhor a cravou na cruz do Calvário, anulou essa sentença, tirou do meio de nós e nos libertou pela garra da graça salvadora. Oh maravilha, irmãos, oh maravilha. Eu sinto a graça e a presença do Senhor aqui. Se não fosse pela graça, onde estaríamos nós? Se não fosse pelo favor imerecido de Deus. Eu era muito criança ali no Templo Central, muito jovenzinho, e uma vez eu no culto de doutrina, porque eu não perdi um culto de doutrina com o meu pastor, presidente, pastor João Batista da Silva, quem me casou, e eu saía da Etiferne, e ia para lá, e um belo dia o pastor estava pregando, e pela primeira vez eu escutei dele, qual era o significado da palavra graça. Ele disse assim, graça, tão simples a explicação, é favor imerecido. Não merecíamos, mas fomos alcançados. Se alguém chegar aqui e disser assim, eu hoje sou crente porque eu mereço, eu hoje sou crente por causa dos meus méritos, eu hoje sou salvo porque eu tenho uma credibilidade diante de Deus, pobre, cego, miserável e nu. A pregadora pregando aqui, Jaqueline Gomes, em uma das pregações, eu inclusive peguei para mim aquela parte, quando ela diz assim, você pensa que você nasceu alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, você lembra disso? Nós não éramos esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, sabe? Não, irmãos, nós éramos os mais improváveis de ser alcançado pela graça, mas essa graça nos alcançou, essa graça nos chamou, essa graça abriu as comportas do céu com novas possibilidades de vida.
com novas possibilidades de crescimento, com novas possibilidades agora, sabe de quê, irmãos? De transpor os umbrais do terrenal e partir agora para os umbrais da eternidade, quando Cristo vier para buscar a sua igreja. Ou seja, salvação. Quando Cristo vier, nós subiremos por causa da garra, da graça do Senhor, que nos alcançou quando nós éramos, diz a palavra do Senhor, inimigos da graça de Deus. Inimigos éramos, idólatras muitas vezes, promíscuos e promíscuas muitas vezes. Talvez muitos de vocês não fossem, mas muitos dos cristãos em toda a face da terra, a história se repete. Mas aonde abundou o pecado, diga comigo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É um lençol, isso me vem assim à mente agora, sabe? E o meu coração é como que está lá. Aí o Senhor chega com o lençol dele assim, sabe? Nos cobre com a graça. Aí alguém diz assim: é indigna, a graça cobriu. Não pode, a graça cobriu. Aleluia. Fez isso, fez aquilo outro, a graça cobriu. Roubou, a graça cobriu. Jesus perdoou. Você um dia levantou a mão, você um dia tomou uma decisão nobre na sua vida, de aceitar a Jesus como Salvador. Você lembra daquele dia, que a luz brilhou mais forte, que seu coração bateu mais forte, quando alguém pregou o evangelho da graça para você, e você aceitou a Jesus como Salvador, ainda que tenha nascido num lar cristão, mas a graça chegou e vinha para cá, e trouxe para perto, foi para o lado do coração de Deus. Aí Deus botou no coração e disse: você é meu filho, você é minha filha, e mais, você é minha ovelha, eu vou cuidar de você. Aleluia. E ainda que você venha a tropeçar, o Senhor ainda dá uma outra chance, uma outra chance e uma outra chance. E feliz é aquele que reconhece essa chance, e ainda que esteja no lamaçal do pecado, faz igual o filho pródigo, faz igual a Davi, faz igual ao vaso quebrado, digamos assim, se ele pudesse fazer, já que é algo inanimado, mas igual a esses que caíram da graça muitas vezes. Mas quando, aleluia, o Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, toca, e esse ser caído se recupera e diz assim: reconheço que pequei, reconheço que caí. Aí a graça chega de novo e diz: vem para cá. Aleluia, vem para cá. E parece até que cuida mais do que cuidava antes. E aí coloca um novo cântico, e aí transforma e faz dessa criatura uma nova pessoa outra vez. Igual a chaise, igual ao sofá, tecido novo, esponja nova, costura nova, cores novas. Aí a pessoa olha assim e diz: quem é aquele? É ela? É não, transformada. Útil outra vez, transformada outra vez, e agora com mais potência. Parece que o Senhor turbina, não é não? Parece que o Senhor turbina. Nós temos histórias várias. O próprio Davi, uma nova pessoa. Eu tenho a impressão que aquele filho pródigo, depois que ele chegou na casa do pai, ele amava muito mais. Ele amava o irmão muito mais, mesmo o irmão o reprovando, mesmo o irmão chateado com ele, porque não teve festa para o irmão, mas ele amava aquele irmão, e agora ele servia ao pai. Antes talvez prepotente, arrogante, antes talvez desobediente ao pai, atendia porque estava ali na fazenda, mas agora não, agora ele sabia o que era o mundo, agora ele sabia o que era a caída lá fora. Agora ele sabia o que era padecer de fome e desejar as comidas dos porcos, as bolotas dos porcos, as alfarrobas que os porcos comiam. E aí foi aí que ele se voltou outra vez a si e disse: na casa do meu pai. Quantos jornaleiros na casa do meu pai hoje estão lá, debaixo da graça do meu pai, debaixo da bondade do meu pai, e eu aqui perecendo de fome. Diga comigo: graças a Deus que ele se recuperou ali.
Então quando ele vem, aí ele vem agora com o coração quebrantado. O pai dizia assim: pega ali aquele bezerro, bastava o pai olhar. Aleluia, o pai não tinha mais trabalho. Vai ali e ordenha aquela vaca. Menino, ele acordava de 4:30 da manhã, digo eu. Estou conjecturando aqui porque a Bíblia não narra isso. Agora você acha que o amor daquele filho para com o pai era o mesmo que antes? Era não, porque agora o pai deu uma demonstração de amor tão grande que o constrangeu. E quando o pai dizia assim: meu filho, ele ficava olhando para os olhos do pai para saber o pensamento do pai. Meu filho, eu estou precisando. O que, pai? Diga comigo, para papai do céu, diga assim: o que, papai? Quando Deus sugerir alguma coisa para você, olhe nos olhos de Deus, veja qual é a vontade de Deus na sua vida, veja qual é o plano de Deus na sua vida, veja qual é a vocação que Deus tem dado para você. Aí você vai dizer assim: sim, papai. Antes o Senhor falava, antes o Senhor gritava, precisava chacoalhar-nos, e a gente não. Meus estudos, meu trabalho, minha cultura, minha família, o meu negócio, a minha empresa. Mas quando vem pelas garras da graça, aí o Senhor diz: olha, eu quero o teu emprego, eu quero a tua casa, eu quero teus filhos, eu quero o teu tempo, eu quero a tua primazia, que seja o primeiro pensamento quando você acordar. Aleluia. Aí você diz: sim, papai. Porque agora eu estou amando. Diga assim: agora eu estou amando muito mais do que antes. Quem ama a Deus aqui mais do que ontem? Eu amo. Porque nós fomos esta que fomos alcançados pela graça. E aí ele coloca, parece, Amanda, um amor muito maior, sabe? E basta um olhar do Senhor. Basta apenas uma palavra do Senhor. E você sabe quando Deus está te falando. Você sabe quando Deus está requerendo alguma coisa da sua vida. Aí você faz igual ao filho pródigo. É para levantar de madrugada para orar? Então levante. É para tomar uma decisão importante e largar tudo, quem sabe? Largue. Se lance nas mãos do Senhor. Aí o Senhor diz: vem aqui outra vez e eu vou te usar. Eu vou prover, eu vou suprir. Eu não vou deixar faltar nada. Eu vou suprir para você como o pai supria para o filho pródigo depois que ele voltou. Não faltou calçado, já disse e repito. Não faltou roupa, não faltou leite, não faltou comida, não faltou sombra, água fresca. Ele tinha tudo ali outra vez. Aliança, vou até tirar, não gosto de tirar minha aliança. Aliança outra vez, Patrícia. Significa um novo pacto, um novo testamento, porque o primeiro ele já tinha consumido, a herança ele já tinha consumido, mal gastado, não merecia, mas o Senhor disse: você mal gastou tudo, mas você vai ter de novo outra chance, outra oportunidade de uma nova aliança. Agora não rompa esta aliança outra vez, faça o possível para não romper outra vez esta aliança. Mesmo sabendo que pela graça ele poderia fazer tudo de novo, Deus poderia fazer tudo de novo, mas não vamos abusar da graça do Senhor. Agora a gente tem que servir ao Senhor como aquela história do escravo com a orelha furada, não é? O Senhor salva, o Senhor liberta, tira da escravidão, bota aqui na casa dele, traz como, teoricamente como escravo, aí depois diz assim: você está livre, pode ir. Aí o escravo chega e diz: não, eu quero ficar. Aí ele vai, fura a orelha para dar sinal de senhorio sobre a sua vida. E quantos de nós temos a orelha furada? Porque algum dia tivemos a oportunidade, sabe, de ir para o mundão de novo. Aí você disse: não, eu não vou. Eu não quero, porque por amor, eu quero ficar na casa do Pai. Eu quero ficar na casa do meu Senhor. As ofertas são muitas, as propostas são muitas, são lisonjeadoras, podemos dizer assim, são muitas lisonjas, muitos ganhos, teoricamente, muita luz, muita festa, muita bebida, muito sexo e rock and roll. Aí você diz assim:
É isso mesmo, Recildo, misericórdia, Senhor. Aí você diz assim: eu sei o que é isso. Ou eu nem sei o que é isso, mas eu já vi alguém, o fim dessa pessoa. Eu já vi qual foi o final de vida dessa pessoa. Aí você diz assim: e o Senhor me salvou, o Senhor me restaurou. Aleluia, eu não vou voltar ao mundo. Aí você diz: Senhor, eu quero ficar na tua casa, eu quero ser teu servo. Eu renuncio àquilo que o mundo oferece, por causa da tua graça, porque o teu amor me constrange, e eu prefiro ficar aqui, mesmo que eu não tenha sexo, rock and roll, luzes e tanta fama e tantas coisas. Deus está falando para alguém: mas eu quero ficar aqui, Senhor, no pouco que tu tens me dado, porque o pouco é aqui na terra, mas lá no céu eu tenho mansões preparadas para mim. Eu não vim preparado para dizer nada disso. O esboço está aqui, está dentro do contexto, mas as palavras Deus está me dando agora, porque Ele está tratando com alguém aqui. Ele está tratando com mais de uma pessoa. Você está sentindo que Deus está tratando com você? Deus está tratando conosco. Deus está tratando e está dizendo: você está aqui por causa da minha graça. Você veio hoje aqui porque eu te peguei com as garras da misericórdia, te limpei, te protegi, te guardei e te guardei de uma caída maior. Por quê? Por causa da minha graça, diz o Senhor dos Exércitos. Tem alguém aqui nesta noite que estava, caminhando por um sendeiro, como diz em espanhol, por um caminho tortuoso. Aí o Senhor chegou assim e disse: venha para cá, caminha aqui, endireite seus passos. Vamos aqui, meu filho, vamos aqui, minha filha, endireita teus passos no caminho do Senhor, porque o Senhor tem muito mais para te usar, e você vai se sentir útil na casa do Senhor. Quando os homens dizem assim: não é mais útil, não quero mais, aí o Senhor diz assim: eu quero, eu vou reformar. Tem gente que é assim, irmão, igual aquele móvel velho que a dona de casa bota lá fora, ninguém dá nada por ele. E nós éramos esse móvel velho, que ninguém dava mais nada. Se dependesse de muita gente, estávamos nas garras de Satanás. Mas o Senhor, que Deus o repreenda, mas o Senhor disse: não, eu vou lá na frente da casa, eu vou lá no lixão, aleluia, e vou procurar alguém. Mete a mão no lixão da vida lá, encontrou eu e você, encontrou a nós, nos limpou com o sangue de Jesus, nos purificou, nos deu roupa nova, nos deu anel novo, nos deu a casa outra vez, a casa do Pai, os seus favores, as suas benécias, nova aliança, como já disse, aleluia, novas promessas, novos projetos de vida, novas possibilidades, novos horizontes. E diz assim: meu filho, minha filha, está aqui, agora é com você, eu estou contigo, não se desvie não, não se desvie não, não pise na graça outra vez, não pise no sangue de Jesus outra vez. Mas se porventura, como diz a palavra, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembrai-vos, tendes um advogado. Isso é graça, irmão, isso é favor. Você está entendendo? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo de Deus? Então glorifique ao Senhor nesta noite. Eu estou caminhando já para o final desta mensagem com muita pena, porque sinto que Deus está falando nesta noite grandemente. Nós fomos alcançados pela infinita misericórdia do Senhor, quando muitos não davam, como dizia o Matuto, um vintém por nós, uma moeda furada. Aí o Senhor chegou e: vem para cá, meu filho, nos deu um polimento na moeda, nos deu um polimento na nossa vida, nos transformou, nos salvou, nos justificou, nos regenerou, nos colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, você sabe o que é isso? Nos deu uma garantia de irmos para o céu, nos deu uma credencial pelo seu sangue. Aqui está a credencial, olha aqui, salvo em Cristo Jesus. Aí você chega assim para Satanás, bem, Satanás diz: não vai para o céu não. Você diz: está aqui, credencial dada por Deus em Jesus Cristo, Espírito Santo, templo e morada. Olha só, irmãos, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é isso? É o que nós somos. Antes éramos, quem sabe, templo e morada de demônios, cheio de demônio, igual a Maria Madalena, cheio de demônios, usado por Satanás.
as garras da graça nos alcançam, o Senhor toma posse de nós, através do Espírito Santo, e agora você é vaso, aleluia, você é vaso, você é vocacionado, você é chamado para salvação, aleluia, e o Senhor te usa agora. Você sabe o que é isso? Nós sabemos o que é isso. Isso é graça. Diga comigo, isso é graça, pastor. Irmão, eu tenho que parar, irmão. O tempo está chegando, eu tenho que concluir, mas é isso, você foi alcançado pela graça. Fabinho está dizendo que pode continuar mais 5 minutos então, Fabinho. A graça que nos acolhe sem perguntar, sem questionar. A quantos de nós o Senhor nos questionou? Tal ano, assim, assim, assado. Você tem uma ficha pregressa. Essa palavra pregressa é passada, não tem nada a ver com pejorativo, não. A sua vida passada, você chega no trono da graça. Aí o Senhor não puxa a ficha. Na polícia é assim. Quando tem um baculejo, a polícia chega, vem cá. Aí, mãos ao alto, tá, não sei o que, bababá. Abre as pernas, faz um baculejo na pessoa, fala para o sargento, vai lá no carro, entra no computador e vê a ficha dele. Aí chega lá, eita, tal ano fez isso, tal ano fez aquilo outro, e naquele ano fez isso e outro, tem uma ficha grande, preso, até que venha um advogado e resolva a situação. Em Jesus não é assim. É lindo isso, sabe, irmão? Você chega nas garras da graça, aí o Senhor diz assim: eu te amo assim como você veio, eu te quero assim como você veio. Vem cheio de carrapicho, vem cheio de problema, vem cheio de mazelas, vem cheio de demônio muitas vezes. Aí o Senhor diz assim: demônio, sai, libera essa casa agora é minha, esse coração agora é meu, essa vida agora é minha. Jesus morreu por nós, para nos fazer agora novas pessoas. Justificados, transformados, regenerados, salvos, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo e com fogo, e profeta de Deus. Você quer mais? Aleluia. E aí você canta, Fabinho e Suerda, a igreja recebe. Você prega na comissão de visitas, Deus recebe. Vai visitar uma enferma, ora, aí o Senhor, cura a minha amiga. Aí o Senhor cura. Mas não era assim no mundo, não era assim antes. O que foi que aconteceu? Foi a graça que me alcançou, foi o poder de Deus que me transformou. Aí você diz: só pela graça de Deus. Tem situações, irmãos, que a gente tem que responder assim: só pela graça. Amanhã de manhã vocês vão se lembrar dessa mensagem, e quando vocês acordarem, e eu também, eu vou dizer assim: abri os olhos pela graça do Senhor. Dormi e acordei, descansei, fui transformado e recebi forças outra vez. Por causa do dinheiro? Não. Por causa do meu diploma? Não. Por causa do curso de teologia que eu fiz? Não. Por causa de que eu sou pastor em Candelária? Não. De maneira nenhuma, com toda a honra, e considero muito. Mas sabe por quê? Amanhã, se Deus quiser, eu não partir para a eternidade, quando eu abrir os olhos, e você também, eu vou lembrar dessa mensagem, e eu vou dizer para mim mesmo: alma minha, Eliezer, você acordou, você dormiu, você acordou, você se restaurou, e amanheceu forte como um touro. Sabe por quê? Por causa da graça, por causa da garra das graças. Fique de pé comigo, por favor. Natanael quer cantar um hino. Canta aqui, Natanael, chegue. Deus já deu o hino para Natanael. Chega aqui, a graça de Deus. Chega os músicos, cadê eles? Chama esses meninos aí para tocar. Estão lá no Depim, né, tocando com os meninos. Cadê os músicos? Abandonaram a bateria. Menino, olha só. É preciso muita graça. Músico, não solte a baqueta, não solte o seu violão. Temos ainda um culto pela frente. Mas vamos louvar assim. Certamente eles estão muito ocupados com algo muito importante. A graça de Deus revelada. Muito bem, Lucas, dá um som maior, Lucas, aí, rapidinho. 205, irmão, vamos louvar com muita alegria, provar dessa graça que Jesus nos alcançou. Você é um felizardo, viu?
Lucas estava trabalhando lá em cima da transmissão, mas ele está aqui, graças a Deus. Está perdoado pela graça, Lucas. Cante. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido andada, por Deus de infinito favor. Cantes a graça, a graça eu achei, meu Jesus, graça, graça, a graça eu achei, Jesus, a graça de Deus é mais doce do que bem terrestre daqui, em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Cante. Graça, graça, a mim basta graça, Deus Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Porque você foi coberto pela graça. Amém, graças a Deus. Vamos orar para irmos para nossas casas. Eu queria só dar rapidamente um aviso. Nossa irmã Patrícia, esposa do nosso obreiro, Patrícia Queiroz, estará ali na frente com os livros do nosso querido pastor Eliezer para vender. E você que ainda não adquiriu, eu já adquiri já lá no Tempo Central. Já terminei boa parte dele, já está nos finalmente, e é uma bênção, tem sido um alimento fortalecedor para as nossas vidas. Irmã Patrícia está ali na frente, se você ainda não adquiriu, o faça, porque é uma bênção de Deus que Ele deu ao nosso pastor para nutrir a igreja com alimento sólido, amém? Então, procure ali irmã Patrícia, que ela está, e quem quiser um autógrafo do autor, que está aqui atrás da gente, nosso pastor, ele vai estar ali na sala, à frente da nossa secretaria, nesse propósito de fornecer autógrafo do livro, tá certo? Antes de finalizar, domingo temos Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos a lição 10 na classe de adultos, teremos como tema Desenvolvendo a Consciência de Santidade. Na lição 10 da classe dos jovens, teremos o tema A Lição Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Na classe dos juvenis, que é de jovens, mas um pouco mais novos de idade, eles estudarão, no caso, os profetas Nahum e Abacuque. E a lição 10, na classe dos adolescentes, estudará o tema O Amor na Prática. E a lição 10, na classe do discipulando, tem como tema Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, tá certo? Então, você que ainda não está vindo à nossa escola bíblica dominical, não abra mão dessa oportunidade que o Senhor tem dado à sua igreja de todo domingo estudar sistematicamente a Bíblia Sagrada. Nossos professores têm se dedicado, nosso pastor tem apoiado a nossa escola bíblica, e nós estaremos aqui em nome de Jesus, mais um domingo, para aprender mais a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite abençoada, por este culto, Senhor, que nós
viemos aqui entregar a Ti, Senhor. E Tu, com a Tua graça, Senhor, maravilhosa, entregou ao Teu servo um alimento sólido, que renova, que nos fortalece o corpo, a alma e o espírito, Senhor, para que nós continuemos a nossa jornada aqui na terra, Pai, até a Tua vinda. Abençoa a nossa restante da noite, nos leva em paz e em segurança para os nossos lares, Senhor. Nos dá um dia, amanhã, cheio da Tua graça, cheio da Tua presença, e um final de semana, da mesma forma, Senhor, onde nós possamos estar aqui no domingo, no sábado, para os trabalhos que aqui acontecerão, Senhor, entregando o nosso louvor, a nossa adoração, e sermos gratos mais uma vez pela Tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Paz do Senhor novamente, meus irmãos. Recebamos então a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, não somente agora, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: amém. A paz do Senhor Jesus para todos.